Anotação das aulas. É muito comum a pessoa ficar em dúvida do que é importante anotar, às vezes não anota, às vezes fica desesperado anotando tudo, às vezes tem milhares de anotações e nunca volta. E nesse vídeo eu vou te mostrar o melhor método de anotação que eu já vi para te orientar na sua aprovação em medicina. Eu sou Sabrina Oliveira, eu sou especialista em ensino e aprendizagem, sou especialista em neurociência da aprovação, já acompanhei centenas de alunos aprovados em medicina nas melhores universidades do país e nesse vídeo eu vou te mostrar como anotar com eficiência e ainda aproveitar esse material da anotação para uma revisão superativa. E aí eu quero te apresentar o método CAD, que inclusive está nesse caderno aqui que a gente chama de caderno de milhões. E aí o método CAD, ele foi feito com base no método de Cornell, que já é um método conhecido, um método muito estudado, só que ele foi um método feito principalmente para anotações durante palestras, durante conferências. E aí eu fiz uma adaptação exatamente pensando nesse contexto de Enem, de revisão, de ter muita matéria, de ter muita aula, de uma aula ser continuidade da outra, e ele ficou perfeito, meus alunos amam e eu tenho certeza que você vai amar também. Então a primeira coisa que a gente vai precisar é de uma folha, né? Olha, deixa eu te mostrar isso aqui, olha. Então a primeira coisa que a gente vai precisar é de uma folha, como essa aqui que eu tô te mostrando, que a gente vai ter 3 divisões. Tá bom, Sassá, mas como que eu vou fazer isso? Pera aí que eu vou te mostrar e no final eu vou te mostrar exemplos de biologia e de física ainda. E aí tem um ponto muito importante. Antes de assistir a aula, você vai fazer o que eu chamo de mapeamento, que é muito estudado pela neurociência, que é você se preparar para a sua aula. Então você vai pegar a sua apostila e vai olhar título, subtítulo, questões resolvidas, imagem, figura, vai olhar aquilo ali. Não precisa ler, não precisa entender. Então, 1 a 3 minutos você fez isso. É como se fosse um trailer. Imagina tudo que você vai na sua vida, você se prepara. Você vai numa festa, você sabe de quem é a festa. Você vai assistir um filme, você sabe sobre o que é o filme. Você vai assistir uma série, alguém te falou que quer uma série sobre tal e tal coisa. Então você sabe, só a aula que a gente chega lá totalmente passivo para vi o que for. Você pode fazer isso com uma apostila, com um PDF, com os slides da aula. Então deu aquela passada de olho. Isso é muito importante para melhorar o foco. Por quê? O cérebro ele foca muito no que é familiar. Então, se durante o mapeamento eu vi lá locus, gene, recessivo, dominante, achei estranho. Na hora que o professor fala, o meu foco aumenta, porque aquilo é familiar. Então, você fez o mapeamento, 1 a 3 minutos. Beleza, cheguei na aula com o meu CAD. À medida que o professor vai falando, vamos supor esse exemplo de genética. Eu vou colocando aqui na primeira coluna, que é de conceitos principais, eu vou colocando ali. Então, genes, alelos, heredograma, tipo de herança. E na parte de anotações, eu vou escrevendo aquilo que é importante. Só que olha só que sacada genial. Como você já fez o mapeamento, você não tem aquela ansiedade de ter que escrever tudo de tudo. Você se livrou daquele peso que você tinha, que era de escrever um material didático, daquele medo de que se eu não anotar, eu vou acabar esquecendo e eu não vou encontrar isso em lugar nenhum. Você já sabe que aquilo tem no seu material didático e aí você anota o que realmente importa. Inclusive as pessoas que têm muita dificuldade e acabam anotando muita coisa, aquela pessoa quando vai grifar, grifa tudo, não sabe o que é importante, o mapeamento ele ajuda muito. Então, beleza, fui lá durante as aulas, escrevi aqui os conceitos principais, escrevi as anotações. E o que eu vou colocar aqui nos conceitos principais? Como se fossem os tópicos mesmos, tipos de herança, aquilo que você viu que estava ali, título, subtítulo, e que o professor também acaba destacando isso durante a aula. Se você está vendo uma aula gravada, eu não recomendo ficar parando a aula o tempo inteiro para escrever. Tem gente que com uma aula de 30 minutos gasta 1h30. Não faz sentido isso, nem o professor queria que você fizesse isso. Então, com o CAD, você vai conseguir ser muito mais ágil e o mapeamento vai te dar essa direção do que é importante e não é importante. Só que não para por aí. O que acontece? Você fez isso aqui, aí depois, no mesmo dia, pode ser logo em seguida quando acabou sua aula, pode ser à noite, mas tem uma estratégia que é chamada de recall. É uma estratégia com muita evidência pela neurociência de consolidação da memória. Não adianta assistir um tanto de aula e esquecer depois. Inclusive, tem uma pesquisa que eles comparavam pessoas que assistiram a aula e fizeram recall, que demora ali uns 2 minutos, e pessoas que assistiram a aula e fizeram um mapa mental, que demorava uns 20 minutos. Quem fez o recall, que gastou 10 vezes menos tempo, se lembrava muito mais depois de um mês. Ou seja, estratégia rápida, de custo-benefício muito bom. Quem quer passar em medicina tem essa matéria infinita, então ajuda muito. Aí o que você vai fazer? Beleza, eu tive aula de biologia, você não vai olhar o material, senão gera o que a neurociência chama de ilusão de competência, e vai se lembrar, eu tenho que saber sobre genes, alelos, o homozigoto é assim, 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 o heterozigoto é assim, tem o recessivo, tem o dominante. Beleza, nossa, eu fiquei muito em dúvida como que eu sei que é uma herança ligada ao sexo, por exemplo. O que você vai fazer? Vai pegar, aqui tem dúvidas pós-recall, você vai escrever.
Não precisa de selecionar aquela dúvida naquele momento, mas coloca. Como as aulas são sequenciais, aí qual é o melhor momento para você resolver essa sua dúvida? Na aula seguinte. Então você vai colocar, poxa, dúvidas pós-recall. Ah, tô em dúvida como que eu vejo no heredograma se é uma herança ligada ao cromossomo X ou ligada ao cromossomo Y, alguma coisa assim. Beleza, colocou, seguiu sua vida, continuou estudando, na aula seguinte você pegou, viu aqui, poxa, eu tenho que resolver isso. Ou eu vou ver no meu material, ou eu vou perguntar pro professor, ou eu vou escrever no espaço de dúvidas, mas vou resolver isso. Mas calma, que a maior beleza que você vai amar o CAD ainda tá pra chegar. Então você já fez uma anotação eficiente, com mais tranquilidade, não pausou as aulas, já anotou uma dúvida aqui muito importante, porque se na hora do recall você teve dúvida, a chance de você continuar com aquela dúvida é enorme. Chegou o momento de revisar. Aí é lindo, né? Porque muita gente anota e não revisa. E tem um problema. Se você for ler as suas anotações, gera o que a neurociência chama de ilusão de competência. Quando você lê, o heterozigoto é assim, o homozigoto é de tal jeito. Você fala, é isso. Mas é isso porque eu sei? Ou é isso porque eu acabei de ler? Né, que é a ilusão de competência. E aí não te dá nem segurança do que você já sabe e nem direção do que você tem que estudar mais. Por isso que a revisão precisa ser ativa. Revisão passiva, assistir aula de revisão, ler a apostila, ler os seus resumos, são revisões passivas. Elas não te dão clareza do que você tem que estudar mais, nem segurança do que você já sabe. Tá bom, Sassai, como que o CAD resolve isso? Chegou o seu momento de revisar. Aí você pode, por exemplo, começar a revisar 3 CADs por dia. Você vai pegar, colocar uma folha desse jeito que eu vou te mostrar aqui, ó, uma folha em branco. Colocou a folha aqui. O que você vai fazer? Você vai ver que em menos de 3 minutos você vai conseguir revisar um conteúdo. Você vai chegar, os conceitos principais, vai falar o que é uma herança assim, o que é um locus, o que é um gene, o que é uma herança recessiva, o que é uma herança dominante, é isso. E aí você vai descendo a folha e vai conferindo. À medida que você vai conferindo, você vê, poxa, isso eu tô sabendo, segurança, eu não acabei de ler, paz no coração, confiança, tudo que a gente precisa para a prova. E essa questão de análise de heredograma, eu tenho que revisar mais, eu tenho que estudar mais e não tem problema, a revisão serve para isso. Não fique triste com isso, o INEP não tá sabendo que você tá fazendo essa revisão e treino é treino e jogo é jogo, você tá treinando. Então beleza, então tem que estudar isso. Aí essa dúvida que eu tinha no dia que eu assisti a aula, poxa, essa dúvida tá resolvida. Então, excelente, bora com tudo. Aí um outro ponto ainda muito importante, são esses pontos aqui, olha, essas 3 bolinhas. Por quê? No dia que você fez a revisão, é muito importante que você coloque ali um check ou um X. Eu revisei e eu sabia a maioria, ou eu revisei e eu tive dificuldade na maioria. Inclusive, as coisas que você teve dificuldade, é muito bom fazer um flashcard. Tem um vídeo aqui sobre flashcard, pode assistir que ele salva seus estudos. E aí você vai ter muita clareza. Poxa, daqui 3 semanas eu tenho 5 CADs que eu tenho 2 checks, e tenho 5 CADs que eu tenho 2x, ou seja, eu revisei 2 vezes, nas 2 vezes eu fui super mal. Deixa eu voltar naquela base. E os outros que eu fui bem, que eu tive 2 checks, que eu fui super bem na revisão, vou abandonar, Sassá? Não, você não vai abandonar. Você vai fazer simulado, voltar nas questões erradas, então você não abandonou aquilo, mas não precisa de ficar voltando na teoria, nem fazendo outras 1000 revisões sobre aquilo. E para você que está na dúvida, tem um presente muito especial. Vou separar aqui 2 exemplos para você. Um de biologia e um de física, para você ver, opa, como que eu posso colocar isso aqui na prática? Deixa eu te mostrar. Esse exemplo aqui é de mitose e meiose. Então aqui nos conceitos eu coloquei sobre intérfase, a diferença, a prófase, a anáfase, a telófase. Tinha uma dúvida de como diferenciar. Nas anotações eu coloquei as informações que o professor passou na aula. E aqui embaixo eu coloquei, a primeira vez eu acertei, na segunda eu errei e na terceira foi mais ou menos. Beleza, anotação super importante aí para sua direção. E um segundo exemplo, um exemplo de física. Deixa eu te mostrar. E aqui de cinemática. Poxa, o que é referencial, a diferença de distância percorrida e deslocamento, unidade de velocidade, o movimento, a fórmula, o gráfico, como que eu transformo metros por segundo por quilômetros por hora. E beleza, aqui tem as anotações. Para fazer a revisão eu ponho uma folha aqui e pós-recall as dúvidas que eu tive, que são muito importantes para serem consideradas nas revisões seguintes e muita gente não dá bola. Aqui vou colocando as dúvidas, me conta se fez sentido para você ou não. Se você tem interesse em saber mais sobre o CAD, às vezes até comprar o caderno, pode me mandar um direct, @SabrinaOliveiraBH, coloca vim do YouTube, quero saber mais sobre o método, tô com dúvida como que eu faço isso, quantas vezes eu devo revisar por semana, que eu vou ter o maior prazer em te orientar para sua aprovação.